Videozinho básico aí para uma revisão da prova global, tá? Então lá, primeira questão é identifique os sinais. Identificar os sinais, pessoal, nada mais é verificar se é positivo, se é negativo ou se é nulo. Nulo é se é igual a zero, tá? Porque o zero não é nem positivo nem negativo. Nos gráficos da função fx igual a x quadrado é bx mais c a seguir, ok? Lembre o seguinte, ó, vamos começar pelo C primeiro. O C é o ponto onde corta o eixo Y. Então esse gráfico está cortando aqui o eixo Y nesse ponto, e aqui está cortando o eixo Y nesse ponto. Como o gráfico está cortando na parte negativa do eixo Y, então nos dois casos, o C é negativo. Se é negativo, significa que é menor que zero. Se é menor que zero, C é negativo. Todo número que é menor que zero é negativo. Agora vamos para o B. O B é justamente como o gráfico corta o eixo Y, ou seja, a orientação. Aqui está cortando, ó, cortando o eixo Y descendo. Aqui está cortando o eixo Y, ó, subindo. Vou até mudar de cor aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui corta o eixo Y descendo. Aqui corta o eixo Y subindo. Então, se corta o eixo Y descendo, o B é negativo. Se corta o eixo Y subindo, o B é positivo. B é maior que zero é positivo, B é menor que zero é negativo. E o A, pessoal, essa parábola é para cima ou para baixo. Quando está sorrindo, A é positivo. Quando está triste, o A é negativo. Ou seja, aqui o A é negativo, porque está parado para baixo. Aqui o A é positivo. Fechou? Beleza. Questão 2. O lucro de uma empresa é dado por L é igual a F menos C, onde L é o lucro, F é o faturamento, é quanto que a pessoa ganha ao vender uma coisa, e C é o custo. Sabe que para produzir X unidade de faturamento, X unidades, o faturamento e o custo variam em torno das equações. Ou seja, por que tem uma função para faturamento e custo? Porque quanto mais eu faturo, maior é meu faturamento. Quanto maior eu vendo, maior é o faturamento. E o custo, quanto maior eu tenho de peça, dependendo, porque uma hora ela vai cair esse custo, vai ficando mais caro ou mais barato, tá bom? Aí ele quer saber o seguinte, nessas condições, qual é o lucro para 10 unidades? Eu sei que lucro é faturamento menos custo. Então, primeiro eu vou descobrir quanto que é o faturamento para 10 peças. X é justamente a peça, então no lugar desse X eu coloco 10. Então vai ficar 1.500 vezes 10, porque o X vale 10. Menos 10 ao quadrado. 1.500 vezes 10, 15.000. Menos 100, vai ficar 14.900. Esse foi o meu faturamento. Agora o custo. Vou colocar o 10 aqui também. 10 ao quadrado, menos o 10 ao quadrado, mais 500 vezes 10, é igual menos 10 ao quadrado menos 100. Esse menos não faz parte do jogo da potência. 500 vezes 10, 5.000. Então, subtraindo vai ficar 4.900. Então, meu lucro é 14.900 menos o custo, que é 4.900. Ou seja, vai dar R$10.000. Questão 3. O custo C de produção de X peça é dado por... Então, tem minha função. Para que essa empresa tenha um custo de 3.750, deve ser produzido quantas unidades? Ou seja, ele deu que o custo é 3.750. Então, substitui esse 3.750 no lugar do C, que é o custo. Vai ficar 3.750 é igual a menos x quadrado mais 20x mais 300. Aí eu quero saber quanto foi produzido, que é justamente o x, porque o x é justamente a quantidade. Agora, caiu numa equação de segundo grau. Passou de uma função para uma equação. Para resolver uma equação de primeiro grau, a primeira coisa igual a zero. Passa 375 para o lado esquerdo. Ele passa negativo, tá? Vai ficar menos 375, vai somar com 300, vai ficar menos 75. 20x. Vou fazer todas as questões aqui por Bhaskara, nada de soma e produto, tá? Então aqui deu 20. Agora o que eu faço? Bhaskara. Vou fazer primeiro delta, que é b ao quadrado menos 4ac,
O A, nesse caso, é o número que multiplica o x quadrado, que é menos 1. O B é 20. E o C é menos 75. Certo? Substituindo, B ao quadrado, 20 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 75. Tá? 20 ao quadrado vai ficar 400. Menos 4 vezes 1, 4. Positivo. Menos 4 vezes 1, 4 positivo. 4 vezes 75, 20, vai dar 300 negativo. Porque aqui é negativo, aqui não está aparecendo, deixa eu apagar aqui. Mas é menos 75, tá? Menos 75. Então, menos com esse menos, mais com esse menos, menos. 4 vezes 75, 300. Então, delta meu deu 100. Agora eu vou achar soluções. Pela fórmula x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Quem que é o b? 20. Vai ficar menos 20, mais ou menos raiz de 100, que é o delta. Delta é 100, sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Vai ficar menos 20, mais 10 sobre menos 2. E a outra solução é menos 20, menos 10 sobre menos 2. Menos 20 com mais 10, menos 10 sobre menos 2. Menos com esse menos, divisão com sinais iguais, positivo, que vai dar 5. Menos 20 com menos 10, menos 30. Sinais iguais, soma. Vai ficar menos com menos mais, 30 dividido por 2, 15. Então a solução aqui é 5 e 15 unidades. Tá? São as duas. 4. Quando estudamos cinemática em física, aprendemos que podemos calcular a altura de uma bola atirada para cima pela fórmula h igual a 200t menos 5t ao quadrado, onde h é a altura em metros atingida após t segundos do lançamento. Qual é o menor intervalo de tempo para que a bola atinja 1875 metros? Vamos fazer uma coisa, ó. A questão 1, a gente estudou o sinal da função, né, no desenho. Vamos só esboçar o gráfico só olhando o sinal dessa função aqui, ó. Por exemplo, esta função tem nada a ver com a questão, tá? 200t menos 5, tem, na verdade tem, mas não necessariamente. Então vai ficar, o a meu é menos 5, que é o número que multiplica o termo elevado ao quadrado. Então a meu é menos 5. O b é o termo que está multiplicando a variável, que é 200. E o c é o que está multiplicando ninguém, que é 0. Certo? Então, como que vai ficar o gráfico? Bem, sempre começa desenhando pelo C. O C é o ponto que corta o eixo Y. Então vai cortar no 0, que é o eixo Y, 0. O B se corta subindo, se corta descendo o eixo Y. B positivo corta subindo. A negativo, parábola para baixo. Então vai ficar desta forma a parábola. Tá? E é o lançamento mesmo. Ele lança daqui a bola, ó, e cai aqui. Tá? Então ele quer saber qual que é o menor intervalo de tempo para que a bola atinja 1875 metros. Então ele deu a altura. Então vai ficar igual a 3. Então ficou 1875 é igual a 200t menos 5t ao quadrado. Caiu numa equação de segundo grau. Igualo isso. Passo o 1875 para o lado esquerdo da equação. Menos 5t ao quadrado. Repare que esses três termos aqui são divisíveis por 5. Então eu vou pegar toda essa equação e vou dividir ela por 5. Então vai ficar aqui, ó. 1875 dividido por 5 vai ficar 375. 5 dividido por 200 dividido por 5, 40. 40t, menos 5 dividido por 5, menos 1t. Certo? Agora, por que foi interessante fazer isso? Porque a gente reduz agora os números, porque é muito melhor trabalhar com esses números menores do que um número muito grande. E eu posso fazer a simplificação sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. Então agora, primeiro, calculo delta, b ao quadrado menos 4ac. O meu a é menos 1, que é o termo que multiplica a variável ao quadrado. O b é o 40.
e o C é 375. Então vamos lá. Delta é igual a B quadrado, 40 ao quadrado, menos 4 vezes o A é menos 1, vezes o C, que é 375. Então, multiplicando. 40 ao quadrado, 40 vezes 40, 1.600. Menos com esse menos, mais. Então, ficou 4 vezes 375, que vai dar 1.000 e... Aqui é menos, tá? Passou para cá negativo. Ó. Tô vendo que tá dando merda? Ó. Passou negativo para cá. Então, aqui vai ficar positivo. Ficar negativo, desculpa. Ó. Então, aqui ficou, ó, menos com esse menos, mais com esse menos, menos. Então, ficar 1.004 vezes 375, 1.500 negativo. Então, o delta deu 100 também, igual ao anterior, né? Agora eu vou achar as soluções. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Tá, pessoal? Aqui, ó, 1.875 passou para o lado esquerdo, então passa negativo. Tá? Por isso que o 375 aqui é negativo, tá? Então, x é igual a menos b, o b é 40, vai ficar menos 40, mais ou menos raiz de 100, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Tá? Ficar, primeira solução, x1 menos 40, mais raiz de 100 é 10, dividido por menos 2. E o x2, que é menos 40 menos 10, dividido por menos 2. Menos 40 com mais 10, menos 30. Menos 30 dividido por sinais diferentes diminui e conserva o sinal do número maior. Menos com menos mais, 30 dividido por 2, 15. Menos 10 com menos 40 vai ficar menos 50. Dividido por menos 2 vai ficar mais 25. Positivo. Ok? Então essa é a resposta correta, tá? Então são essas duas respostas, só que ele quer o menor intervalo de tempo. Então quer dizer que aconteceu, resposta é 15 segundos, o tempo tem segundos, tempo e segundos. Então aconteceu em tem 15 segundos. Ele quer o menor intervalo de tempo. Acontece nesses dois intervalos. Ah, por que acontece duas vezes? Porque a bola sobe, atinge aqui 1875 no 15 segundos. Só que ela sobe e volta a atingir a mesma altitude, com 25 centímetros, tá? Então ele quer justamente o menor intervalo de tempo. Questão 5. Tá, essa questão 5 eu dou uma puladinha, depois eu faço com vocês, só para ir mais rápido aqui. Um goleiro chuta uma bola cuja trajetória é descrita por y igual a 4x² mais 24, onde x e y são medidas em metros. Nessas condições, qual a altura máxima da bola? Bem, y e x, eu tenho a coordenada y e a coordenada x. A altura da bola está aqui, ó. Essa é a altura da bola. Da bola. Ou seja, é o y, certo? E o x, essa coordenada, seja, é a linha horizontal. Nada mais é que o alcance horizontal da bola. Ou seja, o quão longe foi verticalmente esse chute dessa bola. Certo? Agora vamos lá. Vamos desenhar essa parábola só olhando. O A meu aqui vale menos 4, ou seja, a parábola é para baixo. O B meu vale 24, ou seja, ele corta o eixo Y subindo. E o C é igual a 0, ou seja, ele corta o eixo Y no 0. Ou seja, corta subindo e desce. Então, esse é o alcance máximo horizontal, e isso aqui é o alcance máximo vertical. Só que ele quer saber a altura máxima. Toda vez que pedir a altura máxima, tempo mínimo, vocês vão responder sempre pelo vértice da parábola. Ou vai ser o x vértice, menos b sobre 2a, ou o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Só que nesse caso ele está pedindo, nessas condições, qual a altura máxima em metro atingida? A altura é o y. Então, quem mata é o y vértice. Então, tem que fazer menos delta sobre 4a. Acho primeiro o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O meu b é 24, vai ficar 24 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 4, vezes o c, que é 0. Essa multiplicação está tudo multiplicando por 0, então isso aqui vai zerar.
24 ao quadrado dá 576. 24 vezes 24, certo? Então, a altura máxima vai ficar menos 576 dividido por 4 vezes o A. O A meu é menos 4. Então, a altura máxima vai ser menos 576 dividido por menos 16. Essa divisão vai resultar em 36 metros positivos. Ou seja, menos com menos mais, certo? 576 dividido por 36, por 16 dá 36. A altura máxima aqui foi de 36 metros. Questão 7. No laboratório de Química do IFAL, após várias medidas, um estudante concluiu que a concentração de certa substância em uma amostra variava em função do tempo, medida em horas, segundo a função. Então, f de t é igual a 5t menos t ao quadrado. Agora vamos lá. O estudante concluiu que a concentração da substância varia em função do tempo. Então quer dizer que esse t é o tempo e esse f de t é a concentração da substância. E é isso que fala, viu, gente? Sempre a concentração está em função do tempo. Aí ele pergunta, determine em que momento? Momento, pessoal, é o tempo. Momento é o tempo. Após iniciada a concentração, essa substância foi máxima na amostra. Então, está pedindo de novo, ó, máxima. Máxima ou mínima, tá? Então, para responder, eu utilizo o x vértice, que é menos b sobre 2a, ou o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Ok? Como ele quer em que momento, ele quer saber o tempo. Ele quer saber esse t. E esse tempo está no lugar de qual letra da função? No lugar do x. Aqui é o x. E se pedisse a concentração máxima, somente assim, determine a concentração máxima. Ponto. Não pedir, determine o momento em que a concentração foi máxima. Ele quer pedir a concentração máxima e pronto. Aí seria o y vértice, porque essa letra está no lugar do y, esse t está no lugar do x. Ou seja, para responder é o x vértice. Ou seja, menos o b. Lembrando aqui que o a dessa função aqui é o menos 1, que está junto com o t ao quadrado. O b é o 5 e o c é 0. Então fica menos o b, menos 5, dividido por 2 vezes o a. O a no meu caso aqui é menos 1. Vai ficar menos 5 sobre menos 2, dá menos com menos mais, 5 dividido por 2, 2,5 segundos. Horas, desculpa, que está em horas. Próximo, 8. Em uma partida de futebol, um dos jogadores lançou a bola na trajetória que obedece esta função. Certo? De novo, vamos fazer essa parábola. Ó. C igual a 0, corta o eixo y no 0. O B é o 8 positivo, corta subindo. E o A negativo, com cavidade para baixo. Certo? Onde H é a altura da bola em relação ao solo, medida em metro, e T é o tempo, intervalo em segundos decorrido desse instante o jogador chutou a bola. Então, o T está no lugar do X, então aqui não é mais deslocamento horizontal, igual foi aquela questão anterior. Aqui é o tempo, que ela ficou no ar. E aqui é a minha altura da bola. Aí ela fala, nessas condições, podemos dizer que a altura máxima atingida pela bola. Lembre, se pedir máximo ou mínimo, ele quer o x vértice, que é menos b sobre 2a, ou o y vértice, que é menos delta sobre 4a. Nesse caso, ele quer o y vértice, porque ele quer a altura máxima. Ele quer saber o tempo que a bola atingiu a altura máxima. Ele quer saber somente nessas condições, podemos dizer que a altura máxima é quem? Pronto. Então ele quer o y vértice, menos delta sobre 4a. Aí primeiro tem que determinar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C da função. Okay? O A é o menos 2, termo multiplicando por ao quadrado. O B é o 8, multiplicando só pela variável de primeiro grau.
e o C é 0. Ou seja, y vértice menos delta, tem que achar primeiro delta, lógico, que é b ao quadrado, menos 4ac, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 0. Essas três coisas estão multiplicando pelo zero. Estão sendo multiplicadas e existe um zero no meio. Então esse resultado vai dar 0. 8 ao quadrado, 64. Então vai ficar menos delta, que é 64, menos 64 sobre 4 vezes o a, que é menos 2. Vai ficar menos 64 sobre menos 8, que vai dar 8. Então, atingiu 8 metros positivos. Tá? Questão 9. O lucro de uma pequena empresa é dado em função do quadrática cujo gráfico está apresentado na figura abaixo. Então, tem um gráfico aí que é justamente o quê? A função que relaciona lucro e unidade vendidas. Podemos concluir que o lucro máximo é. Então, se ele quer o lucro máximo, ele quer o y vértice ou o x vértice. Mas um problema aqui é que eu não tenho a função. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é encontrar a função. Agora, para encontrar a função do segundo grau, eu preciso sempre. Ou seja, eu preciso determinar esta função aqui de segundo grau. Tá? Ax² mais bx mais c. Só que para encontrar a função do segundo grau, sempre eu vou precisar de quê? De 3 pontos. Tenho 3 pontos que tem, ó. 1, 2 e 3. São os 3 pontos do gráfico. Esse primeiro ponto é o ponto 0, 0. Tenho o segundo ponto que é o 10.200. E tenho o terceiro ponto que é 20.200. Certo? 0, 0, 10.200 e 20.200. Agora eu vou aplicar esses 3 pontos na função. Lembre-se que o f de x é a mesma coisa que y, tá? Esse f de x e y é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x, coordenada x, no lugar do x, e a coordenada y no lugar do y. Vai fazer 3 aplicações. 0 no lugar do x, então vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Só que quando eu apliquei o 0 no lugar do x, o y vale quanto? 0 também. Então isso também é igual a 0. Ah, professor, tinha que colocar do lado esquerdo. Tanto faz. Pode colocar do lado esquerdo ou do lado direito. Não tem problema. Agora eu vou aplicar esse ponto. O 10 no lugar do x e o 1.200 no lugar do y. Então vai ficar 10a vezes 10 ao quadrado, mais b vezes 10, mais c igual a 1.200, que é o y. Agora aplicando o terceiro ponto. O 20 no lugar do x. Então vai ficar a vezes 20 ao quadrado, mais b vezes 20, mais c igual a quem? A 1.200. Resolvendo esse sistema. Essa primeira equação, a vezes 0, 0, b vezes 0, 0. Então eu cheguei à confirmação que meu c vale 0. Aí eu vou pegar essas duas equações que sobraram aqui e vou substituir no lugar do c, quem sendo 0? Quem sendo c? O 0. Mas aqui já tinha informação, porque como ele corta o eixo y 0, o c vale 0. É isso que eu venho fazendo sempre com vocês aqui. Ó. Aqui o c vale 0, corta o eixo y 0. Então eu já poderia colocar o c sendo 0 na cara. Então essas duas equações ficará 10 ao quadrado, 100a. b vezes 10, 10b. E o c vale 0. 1.200. Do 20 vezes 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. A mais b vezes 20, 20b, é igual a 1.200. Vou resolver esse sistema aqui agora. Multiplica essa primeira equação por menos 1, por menos 2, desculpa, para que esses dois termos fiquem iguais, mas com o sinal trocado. Então, menos 2 vezes 100, menos 200a, 10b vezes menos 2, menos 20b, 1.200 vezes menos 2, menos 2.400. E embaixo vai ficar 400a mais 20b é igual a 1.200. Somando essas duas equações, vai ficar 400a com menos 200a, 200a. Aqui cancela, porque 20b com menos 20b zerou.
1.200 menos 2.400 menos 1.200. Agora eu passo o 200 para o outro lado dividindo, está multiplicando. Passo dividindo. A igual a menos 6. Certo? Agora, como eu sei que o A é menos 6, eu substituo na primeira ou na segunda, não importa, as duas vão dar o mesmo resultado para B, para achar o valor de B. Então, vou colocar aqui 100 vezes A, quem que é o A? Menos 6. Então, vai ficar 100 vezes menos 6, mais 10B é igual a 1.200. Agora, pronto. Ó, 100 vezes menos 6, menos 600. Mais 10B é igual a 1.200. Opa! Esse 1.600 passa para o outro lado positivo. Então, vai ficar 1.200 mais 600. Opa! Vai ficar 1.800. 10B. Passo dividindo. Meu B é 180. Pronto. A minha função está aqui. Ó. Minha função, eu tenho o A, tenho o B e tenho o C. Logo, minha função lucro. Tá? Lembra que o Y aqui é lucro. Então, vou colocar até L de lucro. É igual a menos 100x², porque meu A vale menos 6, mais o B, meu B aqui, ó, 180, então no lugar desse Bzinho eu coloco 180x, e o C vale 0. Pronto. Agora eu quero saber lucro máximo. O lucro é o eixo Y, então é o Y vértice. Y vértice é menos delta sobre 4A, então primeiro eu acho o delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. O A aqui é menos 6, o B vale 180 e o C vale 0. Então, substituindo, vai ficar 180 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 6, vezes o C, que é 0. Essa multiplicação aqui por 0 vai zerar. Então, vai ficar 180 vezes 180, que é o 32.400. Ok? Agora eu acho meu y vértice é menos delta sobre 4A. Delta menos 32.400 por 4 vezes o A, que é menos 6. Então vai ficar menos 32.400 dividido por 4 vezes menos 6, menos 24. Dividindo essa coisa toda linda por 24, vai dar 13.500. Negativo positivo e positivo. 3.500 aqui. Questão 10. Vamos lá. Um lava-jato tem 50 clientes fixo por semana. E cada lavagem custa R$20. Então quer dizer que a receita dele, a arrecadação, é o preço vezes a quantidade. Ou seja, preço vezes quantidade. Ok? Então, o preço é R$20 e a quantidade é 50 clientes. Está aqui. Ó. Aí ele fala, sabe-se que a cada R$1 que o dono desse lava-jato aumenta no preço, então toda vez que eu aumento R$1 aqui, eu perco 2 clientes. Porque quanto mais caro é o produto ou serviço, menos clientes eu atendo. A depender do lugar, do tipo de serviço e tudo mais. Se não é escasso, se é escasso e tudo mais. Tem umas variáveis a mais, tá bom? Então, 20. Então, a cada R$1 que eu diminuo. Então, como que vai ficar a função arrecadação? Vai ficar 20 menos a cada R$1 que eu diminuo. Esse X é a quantidade de R$1 que eu vou diminuir. Certo? Vezes 50. Mas toda vez que eu diminuo, não, que eu aumento, né? Aumento, então é mais. Eu perco 2 clientes, então eu perco 2x de cliente. A cada 1x que eu aumento, perco 2x de cliente. Então aqui está a minha função arrecadação. E daqui vai virar a função de segundo grau? Vai. Então vou multiplicar, ó, chuveirinho, ó, vai cair na função de segundo grau. Ó. 20 vezes 50, R$1.000. 20 vezes menos 2x, menos 40x. Aí agora chuveirinho, 1 vezes 50, 50x. E 1x vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Então ficou 1.000, 40x negativo com 50x positivo,
10x menos 2x². Caiu na função arrecadação. Agora, quem que é x? Lembra aqui que o x é a quantidade que eu estou diminuindo de R$1. O que ele pede? O valor de aumento que maximiza a função. Maximizar é a máxima. Então eu tenho que resolver isso aqui pelo x vértice ou pelo y vértice. Ele quer justamente o valor do aumento. O valor do aumento é justamente quem? Esse x. Eu coloquei diminuiu aqui porque estava negativo, mas aqui aumenta, tá? Ou aumenta. Então é o x vértice que mata. X vértice menos b sobre 2a. Se ele pedisse qual é o valor da arrecadação máxima, aí seria o y vértice. Mas qual que é o valor do aumento que maximiza? Só o y vértice, só o x vértice. Então o b aqui é o 10, a é menos 2, certo? Então fica menos o 10 sobre 2 vezes o a, que é menos 2. Então fica menos 10 dividido por menos 4, que vai ficar 2,5 positivo. Então o x é 2,5. Então para maximizar, eu tenho que aumentar 2 vezes e meia R$1, ou seja, aumentar 2,50. Eu vou estar atendendo menos clientes? Estou, mas vou estar ganhando mais. Questão 11. A parábola da figura de vértice V representa a parábola de altura em centímetros de uma planta rara cultivada em laboratório. Após quantos dias, a partir do início de observação, a altura da planta retornou ao mesmo valor da inicial observada? O inicial é sempre ao ponto que corta o eixo Y. Então ele volta nessa altura inicial aqui, ó, nesse mesmo ponto. Ou seja, esse eixo Y é a altura, ou seja, a planta ela cresce, depois ela morre. Agora, ela atinge a altura máxima em 3,75. Então ela vem atingir a mesma altura depois de 3,75 dias também depois. Então o total seria 7,50, porque 3,75 mais 3,75, que é o meio, ó. Daqui até aqui 3,75, daqui até aqui 3,75. Agora a questão 12 diferencia da 11, é porque a 11 deu x vértice, e aqui precisa encontrar o x vértice. Tá? Aqui precisa encontrar o x vértice, aqui é o x vértice, e aqui é o y vértice. A função quadrática f, definida por sendo x o número real, é representado graficamente pela parábola. Ó, olha como que é a parábola, olha como interessante. O c é positivo, então corta o eixo y no positivo. O b também é positivo, então corta subindo. Só que o a é negativo, então corta a parábola para baixo. Então só de olhar eu sei como vai ficar o desenho do gráfico. Na parábola, o ponto P, que representa a interseção com o eixo de ordenada, e ponto Q, que forma o segmento PQ. Aí fala, a distância PQ mede... Então, a primeira coisa que tem que achar é um x vértice, para fazer igual à questão anterior. O x vértice é menos b sobre 2a. O b aqui é 6. Esse é o c e esse é o a. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2 vezes o a, que é menos 3 sobre 2. Vou multiplicar essa fração aqui embaixo, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então fica menos 6 dividido por 2 vezes menos 3, menos 6 dividido por 1 vezes 2, 2. Então vai ficar menos 6 dividido por, essa divisão vai ficar menos 3. Menos 6 dividido por menos 2, menos com menos mais, 6 dividido por 3, 2. Então esse x vértice aqui vale 2. Então aqui é 2. Ou seja, do P até o x vértice vale 2. O x vértice até o Q vale 2 também. Ou seja, resposta à letra B, 4. Questão 13. Identifique a sentença identifique o valor de cada sentença abaixo. Bem, para lembrar disso aqui, lembre de definição de módulo. Módulo de x tem dois estados possíveis. Dois resultados possíveis. Um módulo ou é igual a ele mesmo, ou é igual a ele trocando sinal. Quanto que vai ser igual a ele mesmo? Se o número que estiver dentro do módulo aqui for um número maior ou igual a zero. Quando que o número aqui troca o sinal? Se x for menor do que zero. Ok? Módulo de 7. Como está positivo, o resultado é ele mesmo. Tá vendo? O resultado vai ser igual a ele mesmo quando dentro do módulo for positivo. Igual a zero, igual a ele mesmo, porque maior ou igual a zero. Agora aqui dentro é negativo. O que eu tenho que fazer? Quando é negativo, troca o
sinal. Resumindo, olha aqui dentro do módulo. O valor resultante é positivo? Igual a ele mesmo. O valor aqui dentro é negativo? Troca o sinal. Só que essa D e F vou fazer mais devagarzinho. Porque não é, tipo assim, não é tá negativo fica positivo. Não é isso. Você vai olhar aqui dentro. Essa subtração, o resultado final dela é positivo ou negativo? Bem, essa subtração é negativa. Por quê? Porque raiz de 3 é um número menor do que 2. Por que eu sei que o número raiz de 3 é um número menor que 2? Porque raiz de 3 é menor que raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, como esse número é menor do que 2, então essa subtração vai dar negativa. Porque o número maior está negativo. Ou seja, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo isso aqui. Não é só trocar o negativo. Então, esse menos passa para o raiz de 3, vai ficar menos raiz de 3. E esse menos passa para o 2, vai ficar mais 2. Letra E. 2 menos raiz quadrada de 3. Opa, coloquei igual a zero, tô doidão. Então vamos lá. Essa subtração aqui é positiva ou negativa, essa subtração? Ela é positiva. Por que eu sei? Porque o 2 é maior que a raiz quadrada de 3. Então estou subtraindo uma coisa maior para uma coisa menor. Então, como essa subtração é positiva, o resultado é igual a ele mesmo. Tá? Definição. Letra F. Só troca o sinal quando o resultado dentro do módulo for negativo. Raiz quadrada de 10 menos 7 mais raiz de 10 menos 3. Raiz quadrada de 10, desculpa. Olha aqui do lado. Raiz quadrada de 10 é um número menor que 7. Por que é menor que 7? Porque a raiz quadrada que resulta em 7 é o 49. A raiz quadrada de 3 é menor que a raiz quadrada de 49. Ou seja, essa subtração aqui vai ser o quê? Negativa. Se é negativa, coloco todo o número dentro de parênteses e troco o sinal dele. Agora, se você olhar aqui, raiz quadrada de 10 é um número maior que 3. Porque raiz quadrada de 3 é maior que raiz quadrada de 9. Então, essa subtração aqui, ó, vai ser positiva. Então, se é positiva, mantém o mesmo sinal. Agora faz o jogo de sinal chuveirinho aqui dentro, esse sinal negativo. Vai ficar menos raiz quadrada de 10, menos com esse menos mais raiz quadrada de 10, menos 3. Menos raiz quadrada de 10 com mais raiz quadrada de 10, corta. 7 com menos 3, 4. Certo? Próximo. 14. Um edifício possui 2 elevadores. Se nesse momento um deles está parado no 5º andar e o outro está parado no andar X, com X diferente de 5, qual é a expressão abaixo? Opa, não coloquei a alternativa, mas vai estar na lista, tá? Qual da alternativa representa o número de andares em que o elevador está acima do outro? O resultado final nada mais é que vai ser ou 5 menos x em módulo, porque o resultado aqui dentro pode ser positivo ou pode ser negativo, dependendo do andar que está o x. Por exemplo, se o x estiver no 3º andar, essa subtração vai ficar 2. Mas o módulo de 2 dá 2. Ou x menos 5. Ok? Que vai ficar, opa, se é esse x aqui, ó, já expliquei errado, for no 7º andar. Se esse x for no 7º andar, 5 menos 7 vai ficar menos 2. Vai ficar mais 2. Agora, se esse x for 7, vai ficar x menos 5, 2. Vai ficar mais 2. Então, por isso tem que ficar em módulo, porque lembre-se que módulo é distância. Ok? E a última questão, penúltima questão, fala o seguinte: 2 amigos fazem aniversário no mesmo dia, porém, um deles tem 4 anos a mais que o outro. Então, o que eu escrevo? Eu escrevo a pessoa A com x e a pessoa B com x mais 4. É assim que escreve. Porque como eu não sei quanto que é a idade de uma pessoa, a outra vai ter 4 a mais, x mais 4. Então, x para a idade de um, x mais 4 para a outra. Sabe-se que um deles tem 23 anos de idade e o outro tem x idade.
ok? Um tem 23 anos de idade e o outro tem x. Fechou? Represente por uma equação modular a relação entre dados amigos. Vai ficar assim, ó. X menos 23 é igual a 4. Porque se um tem 4 anos a mais que o outro, então a subtração entre as duas idades tem que dar 4. Vamos supor que um tem 20 e outro tem 24, que é 4 anos a mais. Então a subtração dá quanto? 4. Mas por que tem que colocar em módulo? Porque eu não sei se essa subtração vai dar positiva ou negativa. Porque eu não sei se o cara que tem 23 anos é o cara que tem 4 anos a mais ou se é o cara que tem 4 anos a menos. Então por isso tem que colocar em módulo, porque o resultado tem que ser positivo. Ok? Agora resolva a equação obtida no item A. Lembre-se que para resolver uma equação modular, eu vou pegar e igualar ao 4 e resolvo outra igualando a menos 4. Ou seja, iguala ele, iguala a menos ele. Passo 23 para o outro lado, vai dar 27. Ou seja, um tem 23 anos e o outro tem 27, 4 anos a mais. Agora eu passo 23 para o outro lado, positivo. Só que vai dar 19 aqui, ó. Ou seja, uma outra possibilidade é um ter 23 e outro ter 19. Ou seja, o que está falando aqui? A diferença entre as idades pode dar 4, ou a diferença de idades pode dar menos 4. Mas o módulo tem que ficar positivo, que é 4. E a C, quais possibilidades dos dois amigos? Está aqui, 27 e 23, e 23 e 19. Tá? Que são a letra C que eu acabei de falar para vocês. E a 16, resolver as equações abaixo, que eu acabei de fazer lá. Então, letra A igual a 3, ou igualo a menos 3. Por quê? Porque para o módulo ser igual a 3, o valor aqui dentro tem que dar 3 ou tem que dar menos 3. Porque aqui dentro dando 3, dá 3. Aqui dentro do módulo dando menos 3, sai o 3 positivo. Então x, passo o 8 para o outro lado, positivo. X é igual a 11. Ou passo o 8 para o outro lado, positivo. X é igual a 5. Solução 11 e 5. B. 2x menos 1 igual a 0. Agora não tem como ficar mais 0 e menos 0. Só é 0. Porque é impossível o 0 ter dois sinais diferentes, a não ser o neutro. Porque o 0 não tem sinal. Passa um para o outro lado, positivo. X é igual a meio. Ou seja, a solução é meio. Se você colocar meio aqui, ó, 2 vezes meio, 1. 1 menos 1, 0. Mesma coisa aqui, ó, 11 menos 8, 3. Módulo 3, 3. 5 menos 8, menos 3. Menos 3, módulo 3. C. Essa C não tem solução. Por quê? O módulo sempre resulta num valor positivo, então nunca vai dar menos 4. D, resolvendo essa equação, igual a 6, igual a menos 6. Então, x² menos 5x é igual a 6. Ou x² menos 5x igual a menos 6. Igual a 0. Ok? Resolvo a Bhaskara aqui, faz o delta, que é b² menos 4ac. Quem que é o b? É o termo que acompanha só o x, que é menos 5. Então, ficar menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem que é o a? É o termo que acompanha o x², que é 1. Quem que é c? O que está sozinho, que é o menos 6. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes menos 1, menos 4. Com menos 6, menos, mais 24, desculpa. Então, delta deu 49. Certo? Então, agora, achando as soluções, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Quem que é o b? É o termo que está acompanhando o x. Menos 5. Só que na fórmula tem o menos. Com esse menos 5 aqui vai ficar mais 5. Mais ou menos raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes o a. Quem que é o a? 1 aqui. Então, nós teremos duas soluções. 5 mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 7, sobre 2. Então, a solução é 5 mais 7, 12 dividido por 2. E a outra é 5 menos 7. 5 menos 7, menos 2 dividido por 2. Então, as duas soluções são 6 e menos 1.
E agora, fazendo essa solução, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Parece que vai dar a mesma coisa, mas não vai dar. Justamente porque o c é mais aqui. Tá, menos 5 ao quadrado menos 4. O a vale 1 e o c vale 6. Ó, que beleza. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1 vezes 6, menos 24. Delta deu 1. Ó. Aqui deu 49, aqui deu 1. Agora as soluções são x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 1, sobre 2 vezes o a que vale 1. Então as duas soluções serão da b menos 5, então menos do b com menos 5, mais 5, mais ou menos 1 sobre 2. Então a solução é 5 mais 1 sobre 2, e outra é 5 menos 1 sobre 2. E 5 mais 1, 6. Dividir por 2, 3. 5 menos 1, 2. 4. Dividir por 2, 2. Então as soluções aqui são 4. 6 menos 1, 3 e 2. Ah, precisa estar em ordem? Não. Não é necessário. Tá? E a próxima aí, vou escrever aqui 9x menos 5. Módulo. E 6x menos 10. 6x mais 10. Faço a mesma coisa. E pego esse primeiro módulo e igualo ao próprio módulo, porque quando que dois módulos são iguais? Quando esse for igual a esse. Ou quando o resultado aqui dentro for o oposto daqui. Por exemplo, o oposto. Se aqui der 3 e aqui ficar menos 3, os dois vão sair 3 positivo para fora, porque está em módulo. Ou 9x menos 5 for igual a menos 6x mais 10. Aqui passo o 6x para o lado esquerdo. Passo o 5 para o outro lado. Faço chuveirinho. Passo 6x para esse lado. Positivo. Passo 5 positivo para o outro. Que vai dar 11x menos 5. Então x é igual a menos 5 sobre 11. E resolvendo aqui, ó. Aqui ficou 10. 5. Ah, tá. Passei para o outro lado. Aqui vai dar 3x igual a 15. X é igual a 5, que é 15 dividido por 3. Então as duas soluções estão aqui, ó. 5 e menos 5 sobre 11. Tá? É isso daí, bichão. Tá? É isso aí, galera. Qualquer coisa, disposição.